O ano é 1977 e um jovem diretor chamado Steven Spielberg lança um filme bastante improvável. Um filme que é estranho até no seu título: Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Seja bem-vindo ao Te Conto, meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Eu não vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, pois você sabe como o YouTube funciona e se você gostar do vídeo você vai fazer mesmo sem eu te pedir. Agora, o que eu vou te pedir é para você conhecer o meu livro, O Homem que Não Queria Matar. Tem dele aqui, tem um aqui também, ó. Sim, O Homem que Não Queria Matar, o meu primeiro livro de ficção científica. Ele pode ser encontrado no site da editora Flive, na Amazon também. O livro é uma distopia de ficção científica protagonizada por um homem negro que fala sobre preconceito, racismo, discriminação e esperança. Em 1975, Spielberg lançou o filme Tubarão, que foi um sucesso estrondoso e levou milhões de pessoas aos cinemas. Dizem que foi o filme Tubarão que criou o conceito de filme blockbuster, ou filme evento, arrasa quarteirão, aquele principal filme que é feito já para levar uma multidão aos cinemas. Depois desse grande sucesso, Spielberg ganhou moral pra caramba dentro da indústria de cinema, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Tanto é que o seu trabalho seguinte, que é Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ele conseguiu a honra de ter entre os atores principais o cineasta francês super aclamado François Truffaut. Certamente, se Spielberg não tivesse provado que sabia fazer dinheiro como ninguém, dificilmente o estúdio iria permitir que ele colocasse o nome do filme como Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Naquela época, em 1977, pouca gente sabia o que é um contato imediato. E se a gente parar para pensar, mesmo hoje, muita gente não faz ideia do que isso significa. O que é um contato imediato? Essa expressão foi retirada dos escritos do astrônomo e ufólogo Joseph Allen Hynek, que criou o termo para se referir ao encontro entre seres humanos e seres alienígenas. Segundo Hynek, na escala de Hynek, um contato imediato pode ser de 0 grau, que é quando a pessoa vê luzes misteriosas ao longe, né? Geralmente a longas distâncias, esse é o de 0 grau. Pode ser também de 1º grau, quando a pessoa vê um objeto voador, que ele não sabe explicar o que é, nem como funciona, mas sabe que não é um objeto feito pelo ser humano. De 2º grau é quando a observação do OVNI são associadas a outras percepções, como um calor muito forte ou radiação, marcas deixadas nos terrenos, interferência no funcionamento de máquinas, de carros, enfim, perda de memória, também paralisia associada ao encontro com o OVNI. E o contato imediato de 3º grau é quando, além de todas as consequências, todos os efeitos que nós já falamos dos graus anteriores, tem também o avistamento de organismos alienígenas que são responsáveis pelo controle do OVNI. Ou seja, é quando se vê, de fato, algum ser orgânico ali no controle do OVNI. Depois, com a passagem do tempo, outros ufólogos criaram mais graus para essa escala de contatos imediatos. Aí tem contatos de 4º grau, de 5º, 6º e até de 7º grau. Em 1977, Spielberg achou que era uma boa ideia chamar o seu projeto de Contatos Imediatos de Terceiro Grau. A inspiração para Spielberg criar essa história veio de um acontecimento de sua infância. Ele lembrou de uma ocasião em que seu pai chegou do trabalho às pressas e levou toda a família à noite por uma estrada no meio do nada. E aí eles subiram numa montanha onde havia dezenas, talvez centenas de pessoas sentadas em cadeiras de praia, olhando para o céu. As pessoas forraram as gramas com lençóis, as crianças brincavam, havia muita comida, como se fosse um grande piquenique noturno. Porque naquela noite foi anunciada uma grande chuva de meteoros e as pessoas estavam ali para admirar esse grande espetáculo da natureza. Juntando esse acontecimento real de sua infância e a sua certeza de que o universo é grande demais para sermos os únicos seres inteligentes a habitá-lo, Spielberg escreveu o roteiro de Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Na primeira versão do roteiro, o protagonista da história era um militar inconformado com os segredos que o governo dos Estados Unidos mantinha. Na segunda versão, o protagonista era um policial que tinha esse contato imediato. Até que Spielberg decidiu que o público seria muito mais impactado com o protagonista se esse protagonista tivesse um encontro inusitado com alienígenas, mas se ele fosse um pai de família comum que acabou sendo envolvido nessa situação extraordinária e inusitada. Parece que o público assim iria se identificar mais com a história. O ator Richard Dreyfuss não foi a primeira escolha de Spielberg para viver o protagonista desse projeto. Dreyfuss já havia trabalhado em Tubarão, em 1975, mas só que o diretor estava pensando em nomes como Jack Nicholson ou Dustin Hoffman. Porém, Richard Dreyfuss acabou ganhando o papel, pois Spielberg achava que ele tinha um ar inocente, quase infantil na época da produção, e ele estava procurando realmente um protagonista que passasse essa inocência em relação ao tema. 43, 4, F27. M Mary 10 through M Mary 12. Okay. 1047. So meaningless so far. Okay, come on.
All right, let's see. My stop leads you to the single circuits and leads you right to nowhere. M. Mary 10. Unit 211, 1030, 57. No filme, Richard Dreyfuss é um técnico em elétrica que está se deslocando pelas estradas em Indiana para restabelecer a eletricidade que caiu de forma inexplicável em quase metade da cidade onde ele mora. Aí ele vê luzes iluminando o céu e um objeto voador que ele não conseguiu identificar exatamente o que era. Esse contato com o OVNI acaba quase enlouquecendo o protagonista, que ficou obcecado em entender o que aconteceu e o que era aquela coisa estranha que ele viu. Acaba que todo mundo ao seu redor acha que ele está ficando maluco e, para falar a verdade, até ele mesmo acredita nisso. Ele acha que ele está perdendo a sanidade, pois ele começa a ver uma montanha específica em seus sonhos e sente como se ele estivesse sendo chamado para aquela montanha. Depois disso, ele conhece uma mulher que também está tendo essas mesmas visões que ele, daquela montanha, e também conhece um cientista que está rodando o mundo todo atrás de respostas para fenômenos estranhos que estão sendo registrados em toda parte. Esse cientista é interpretado pelo diretor francês François Truffaut. Juntos, esses três personagens partem para resolver esse mistério. Esse é só um resumo básico da história. Spielberg ele mostra por que é considerado um dos melhores diretores da sua geração e ele consegue envolver o espectador no mistério e na fantasia que essa história é capaz de gerar. Ele brinca com as expectativas do público, mostrando e escondendo uma coisa e outra, o que tem o efeito de prender a atenção das pessoas até o fim. Grande parte da atração que sentimos e também do charme do filme é porque nós não sabemos se os alienígenas são maus e querem nos destruir ou se eles são alienígenas do bem. Na filmografia de Spielberg, nós temos muito mais alienígenas do bem do que alienígenas maus. Talvez isso signifique que ele acredita que o contato com alienígenas pode não ser tão desastroso assim para nós seres humanos. Todos os personagens principais do filme estão muito bem e até François Truffaut, que não é um ator de carreira, e sim um diretor, está tão bem que chegou a receber indicações a prêmios importantes da indústria por seu trabalho na frente das câmeras. Agora, um ponto altíssimo que não podemos deixar de falar é sobre a trilha sonora do filme, que foi criada por John Williams, que é um antigo colaborador de Spielberg, que até hoje eles trabalham juntos, né, e produzem muitas obras. E ele criou a clássica música de 5 notas que serviu para os seres humanos entrarem em contato com os alienígenas no filme. É simplesmente uma trilha sonora perfeita. Spielberg inicialmente não gostou do resultado do filme que foi lançado em novembro de 1977. Ele disse que o filme não estava terminado do jeito como ele queria, e que, no contrato, o lançamento devia ser apenas em meados de 1978, dando para a pós-produção pelo menos mais 6 meses de trabalho na finalização do filme. Porém, como o estúdio responsável estava passando por severas crises financeiras, ele acabou concordando em adiantar o lançamento da produção de 1978 para 1977 mesmo. O filme foi um sucesso de crítica e de público e estruturou ainda mais o nome de Steven Spielberg como um dos maiores nomes do cinema. Contatos Imediatos do Terceiro Grau venceu o Oscar de melhor fotografia e ganhou também o prêmio especial da Academia por melhor edição sonora.
E eu, particularmente, acho que o filme merecia muito mais. Talvez indicação a melhor filme, diretor, alguma indicação para a atuação do filme. Enfim, é um verdadeiro clássico. Se você ainda não assistiu a essa obra-prima de Steven Spielberg, você está perdendo tempo. Corre e assiste Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Se você chegou até aqui, então eu vou falar mais uma vez para você. Conhece meu livro, O Homem que Não Queria Matar, e eu vou deixar o link, né, os links para você comprar na descrição do vídeo. Dá essa força, pois eu acho que você vai gostar muito da história, tenho certeza. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal. Se não gostou, manda para o espaço e vem que eu te conto.